Bilionários, continuamos aqui com a nossa série diretamente da terra do melhor café do mundo, Carmo de Minas. Se você nunca ouviu falar, agora está ouvindo falar, né? Óbvio, né? E o que a gente vai falar aqui? Não vamos falar sobre café, sobre o preço do grão, a gente vai falar nada disso. A gente quer falar sobre o Banco Next, né? Muita gente com dúvida, vale a pena, uns elogiam, uns reclamam, e aí? Antes da gente começar, a gente já vai falar alguma coisa aqui sobre o Banco Next. A primeira coisa que a gente vai falar sobre o Banco Next é, ele pertence ao Bradesco. Ele pertence ao Bradesco, né? Aí começam os preconceitos. Não, se eu vou investir num banco digital, não posso ser ligado a um grande banco. Será? Será que faz sentido essa analogia, essa observação que muitos fazem? Não sei. Vamos ver quais são as vantagens e as desvantagens do Banco Next. Se liga! Bilionários, deixem seu preconceito de lado, entendeu? Deixem os preconceitos de lado. Vocês têm que avaliar friamente se vale a pena ou se não vale a pena ter uma conta no Banco Next. Não sou eu que vou falar o que vocês têm que fazer. A tomada de decisão é sempre de vocês, mas no mínimo vocês têm que analisar os pontos positivos e os pontos negativos, né? Então, vamos começar a nossa análise. Bilionários, já estamos agora em outro lugar. A gente está aqui na Tasmânia, né? Para quem não sabe, é aqui que surgiu o diabo da Tasmânia. Pô, mas como tão rápido vocês conseguiram ir para Tasmânia? Muito simples, né? A gente pegou o avião da nossa companhia, Billion Airplane, né? Considerado um dos jatos mais velozes do mundo, né? Depois do Concorde. E a gente chegou aqui. Bom, vamos voltar para o Banco Next. Deixe os seus preconceitos de lado, não importa que ele pertença ao Bradesco, e analise friamente se realmente não vale a pena ter uma conta lá ou se vale a pena. Pode ter certeza que você vai se surpreender. Segura! Para, estilo João Kleber, hein? Se você tá curtindo aqui o canal, por favor, se inscreva, ativa o tal do sininho, ou segue a gente no Instagram, Facebook, 1 Bilhão Educação Financeira, ou no nosso site, 1bilhão.com.br. Então vamos começar aqui falando sobre o Banco Next. O Banco Next pertence ao Bradesco. Pertence ao Bradesco, né? Tá, e daí que pertence ao Bradesco? Vamos analisar os pontos positivos e os pontos negativos. O Banco Next não só pertence ao Bradesco, como ele tem o mesmo CNPJ. Então o Bradesco e o Banco Next são a mesma empresa. Então quer dizer que são exatamente iguais? Claro que não, né? Um é um banco digital, outro é um banco tradicional. Vamos analisar os pontos positivos do Next ser do Bradesco. Primeira coisa, solidez. Obviamente, para o Next quebrar é uma coisa extremamente difícil, né? Assim como o Itaú quebrar, o Banco do Brasil quebrar, pode acontecer? Pode acontecer, mas é extremamente difícil, né? Uma instituição financeira deste tamanho quebrar. Vamos analisar outro ponto do Banco Next. Se pertence ao Bradesco, tem dinheiro pra caramba, né? Então tem dinheiro para investir, para fazer o que quiser, então pode melhorar a plataforma absurdamente. Isso é um outro ponto positivo. Ou seja, o Banco Next tem muito dinheiro e isso é positivo. Por quê? Todo banco digital precisa de muita grana para investir. Ele não simplesmente faz uma plataforma e estaciona. Até porque a concorrência está ali, toda hora fazendo uma inovação, uma melhoria, deixando o app cada vez mais estável. Então o fato de pertencer ao Bradesco é muito bom. É difícil o banco quebrar e ele tem
a solidez, né, de ter dinheiro à vontade para fazer investimentos, para fazer melhorias. Porém, assim como num casamento, a gente pega a parte boa, mas a gente também pega a parte ruim, né? Então, o que o Next herdou do Bradesco de ruim? Atendimento. O atendimento do Banco Next, é só olhar o Reclame Aqui, né? Outras reclamações, ainda deixa a desejar. Banco Next, uma dica, aprenda com os roxinhos, com o Nubank. Como vocês têm dinheiro à vontade, contrata o diretor de atendimento do Nubank, gerente sênior blaster de atendimento do Nubank. Aprenda com o Top One ou contrate uma pessoa de atendimento top de linha que realmente atenda os seus clientes de forma que eles fiquem satisfeitos. Por quê? Porque eles vão contar para outras pessoas que é muito bom ter uma conta no Banco Next. Aqui nos nossos comentários sobre bancos digitais, a gente tem dos dois tipos. Tem muita gente elogiando o Banco Next, mas tem muita gente que critica o Banco Next. Aliás, a gente já entrando na questão de atendimento, né? A gente fez uma avaliação dos bancos digitais pelo Reclame Aqui, ou seja, os próprios clientes deram as notas e o Next ainda tem muito a melhorar, tá com uma nota 6,2, mas dá para facilmente, com o dinheiro que vem do Bradesco, ficar ali numa nota 7,5 a 8, né? Vamos correr, Next! Bom, bilionários, agora vamos entrar aqui na questão da conta digital do Next. É gratuito ter uma conta no Next? Sim, é gratuito ter uma conta no Next, porém, para você não pagar absolutamente nada, você vai ter que aderir ao plano básico, né? Ao plano mais simples que tem do Next. E ele só dá direito a uma TED por mês. Então você vai ter que analisar se você faz uma TED por mês ou se você faz mais de uma TED. É isso que você vai ter que analisar. Cada conta digital serve para um perfil de cliente. Só que o Banco Next tem uma coisa muito boa, que ele sai na frente de todos os bancos digitais. O saque dele é gratuito. Poxa, mas grande coisa, né, que o saque dele é gratuito. Porque, por exemplo, do Banco Inter também é gratuito, né? Do Nubank já não é, né? R$6,50 cada saque. Poxa, então qual que é a grande diferença? Por que você está querendo citar tanto a questão de que o saque é gratuito? Porque ele é gratuito na rede 24 horas, assim como o Banco Inter. Porém, você pode sacar também pelo Bradescão. Você vai lá no Banco Bradesco, né, no caixa eletrônico do Banco Bradesco, e você também consegue sacar. Pô, mas qual que é a diferença, né, do Banco 24 horas ou do Bradescão? A diferença é muito simples. Muitas cidades não têm caixa 24 horas, né? Várias cidades do interior não têm caixa 24 horas. Inclusive aqui, onde a gente está gravando, não tem caixa 24 horas e muitas cidades da região também não tem. Ah, mas tem Bradesco? Bradesco tem. Geralmente tem Bradesco, geralmente tem Banco do Brasil, geralmente tem Itaú. Então isso, para várias pessoas que não moram nas capitais, é bom pra cacete, mas para quem é do interior, algumas cidades do litoral, pequenininhas, o Banco Next tem uma mega vantagem, que é você poder usar a rede do Bradesco. Aliás, vamos falar um pouco mais sobre Bradesco. Eu tive algum BO no Banco Next. Eu consigo resolver numa agência do Bradesco? Consegue resolver. Você viu que eu fiz assim com a cabeça para dar uma enganada, mas você consegue resolver numa agência do Bradesco. E algumas pessoas gostam de ter um local físico para bater na porta e reclamar, tirar dúvidas, enfim. Por mais que outros bancos, né, tenham atendimento telefônico, chat, Facebook, Instagram, tudo, tem gente que ainda gosta de ter ali uma agência física para poder reclamar, né? Isso traz mais segurança emocional, enfim. Ou a pessoa é de uma outra geração, tem ali mais de 60, 70 anos e até quer ter uma conta digital porque paga menos, né? Ou não paga nada, porém quer tirar suas dúvidas olhando para uma pessoa. Então, outra vantagem do Banco Next. Outra coisa legal do Banco Next, desde o plano mais básico, que você não paga absolutamente nada. Você já sai com um cartãozinho Visa International. Calma, como é que eu falei? International. Como a gente sabe que a maioria dos bilionários aqui, né, que estão inscritos no canal, tem muita grana, né? Vivem indo para Europa, Estados Unidos, Finlândia, Tailândia, China, Japão, Noruega, África do Sul, Namíbia, Zâmbia, etc, etc. Esse cartão pode ser usado em todos esses
países. Outra coisa extremamente bacana do Banco Next, ele criou o Flow. Tem até aquela música do, acho que do MC Guimê, sei lá, de um desses MCs, no Flow. Enfim, mas não tem nada a ver aqui com o Banco Next. O que é o Flow? Você consegue controlar os seus gastos por categoria. Isso é bom pra caramba, porque o brasileiro é extremamente endividado e quando você perguntar, mas onde você está gastando? Ele não sabe exatamente como ele está gastando, né? Se é em alimentação, se é no seguro do carro, se é em combustíveis. Só que pelo Flow você consegue colocar até uma meta ali, você consegue controlar, não tem como você não ver, que é o que a gente chama do nosso espelho financeiro. Coisa que, por exemplo, o aplicativo Guia Bolso também faz, mas você já tem no aplicativo do Next. Você olha lá e você sabe para onde o rio está desviando, né? Para onde a água está zarpando. Água zarpando, né? De onde eu tirei isso? Sei lá. Mais uma função extremamente bacana do app do Next. Função objetivo. Então você coloca lá, você dá um nome para esse objetivo. Viagem Canadá, daqui 12 meses. E ele te fala quanto que você vai precisar juntar cada mês para você conseguir atingir esse objetivo, que a viagem para o Canadá vai custar, sei lá, 6 mil reais, né? Daqui 12 meses. E ele te ajuda. Tá, mas eu não preciso disso, eu sei fazer conta. Talvez você saiba fazer conta, mas muitos brasileiros precisam de um auxílio, né? De alguma coisa ali que force eles a guardar o dinheiro. E uma função dessa, uma tecnologia dessa, que é simples, é muito eficaz. Pode ver o feedback de quem usa o app que a gente acabou de citar, o Guia Bolso. O app tem uma grande vantagem porque você consegue se enxergar. E você tendo ali um app que ajuda você a controlar os gastos, como ajuda você a guardar dinheiro, com certeza faz parte da educação financeira. É extremamente importante. Aliás, nessa função você também consegue cadastrar, né, que um determinado valor automaticamente vai ser retirado da sua conta e já vai para um fundo de investimento. Na verdade, a gente vai falar sobre o fundo de investimento do Banco Next, mas não vai ser nesse vídeo. A gente vai fazer continha para ver se compensa de deixar o dinheiro lá ou não. Mas isso é para um outro vídeo, segura a ansiedade aí. Outra coisa que eu achei muito bacana, né, no app do Next, porém eles precisam dar uma evoluída. A função vaquinha. Quem aí já foi fazer um churrasco, né, com 10 pessoas, aí sei lá, cria um grupo no WhatsApp, aí fulano não deposita, Beltrano não deposita, você tem que ficar cobrando, aí um põe o mesmo valor do que o outro, aí você não sabe quem fez aquele depósito. A função vaquinha, você cria ali uma meta, sei lá, o churrasco vai custar R$1.000. Pode ser uma viagem, pode ser uma casa que vocês vão alugar, pode ser qualquer coisa. E você coloca ali as pessoas quanto cada um tem que depositar, e assim que elas depositam já é dado baixa. Qual que é o problema? Por que eu falo que precisa evoluir? A ideia em si é genial, porém ela só vale para quem tem conta no Next, né? Então aí você pensa assim, pô, mas eu tenho um grupo de amigos, eu tenho que obrigar todo mundo a fazer uma conta no Next, por mais que seja fácil, é pelo app, eu não vou pagar nada, etc. Mas dá um trabalhinho. Agora, do ponto de vista de business, puta, sacada do Next, né? Você fala, galera, tô criando aqui um grupo, mas todo mundo tem que abrir conta e o Next já ganha mais uma porrada de cliente. Safos. Ah, só ressaltando que o valor da vaquinha é até R$10.000 e pode no máximo 50 pessoas estarem participando dela. Vamos falar aqui de mais uma vantagem que a tecnologia do Next está facilitando a vida das pessoas. Quem tem iPhone aí tem aquela Siri, né? Uma mulherzinha que mora dentro do iPhone, certo? Vocês estão entendendo o que eu estou falando. E aí você pede alguma coisa por voz, Siri, eu quero saber quanto está a cotação do dólar hoje. E ela me responde. É possível você conectar o app do Next com a Siri e você fazer uma transferência através de voz. Siri, fazer transferência para o Marlon. E automaticamente você fala o valor, aquela transferência ela vai pedir confirmação, o dinheiro é transferido. Ah, mas não é uma bobeira isso? Depende do ponto de vista. Eu, por exemplo, acho um saco ter que ficar entrando no app, digitando agência, digitando conta, valor. Acho uma coisa extremamente burocrática, né? E às vezes toma um tempinho. Se tiver alguma coisa que por voz, em 2 segundos eu consiga transferir, para mim agiliza a vida pra caramba. Vamos falar agora sobre investimentos
do Banco Next. Diferente de alguns bancos digitais, o Banco Next possui investimento na poupança. Se você quiser, você pode deixar o seu dinheiro na poupança via Banco Next. Tá, e aí, serve pra que isso, né? Não sei, mas eu tinha que falar que tinha essa opção. Também não sei para que serve. Qual que é o principal produto de investimento do Banco Next? É um fundo de investimento. E como que é esse fundo? Não é dos melhores não, mas a gente vai falar num outro vídeo a rentabilidade. Bradescão, Banco Next, vocês podem entregar coisa muito melhor do que vocês estão entregando na questão de investimentos. E vocês sabem disso, né? Senão vocês vão ficar para trás em relação à concorrência. Outro detalhe bacana, toda a tecnologia do Banco Next foi desenvolvida pela IBM, né? Uma das maiores empresas de tecnologia do mundo. Por que isso é bom? Primeiro porque eles têm um suporte monstro. E outra coisa extremamente importante, qualquer tecnologia nova, né, ferramenta nova que esteja sendo usada em qualquer lugar do mundo, a IBM fica sabendo. Por quê? Porque provavelmente é ela mesma que está desenvolvendo numa outra unidade que fica num outro país. E lógico, ela vai trazer aqui também para o Brasil, né, para o Banco Next. Então, do ponto de vista tecnológico, isso é muito bom. Isso não quer dizer que de vez em quando não tenha problemas no app. Tem reclamações também no Reclame Aqui em relação ao app do Banco Next. Fabrizio, mas eu faço muita TED, muito DOC, mas eu quero ter uma conta que tenha solidez, né, que tenha o Bradesco por trás. E aí, você só falou que tem direito a uma TED no plano básico. Exatamente. Porém, você pode contratar um plano melhor. Qual que é esse plano melhor? Chama-se plano na medida. Você vai ter DOCs e TEDs ilimitadas. Ah, mas que vantagens mais eu tenho? Você vai ter desconto em cinema, vai ter crédito para pegar Uber, vai ter desconto em lojas de um monte de coisa e blá blá blá. Ah, mas só isso que eu tenho de vantagem? Não, além dessas vantagens, os 5 primeiros meses são gratuitos, né? Você não vai pagar absolutamente nada. Poxa, muito bacana esse plano aí na medida, mas quanto que eu vou pagar por mês depois de 5 meses gratuitos? R$ 9,95 por mês. Pô, mas eu não tô afim de pagar absolutamente nada. Você vai ter que ver o que é mais vantajoso para você. Se você mora numa cidadezinha do interior que não tem caixa 24 horas, acho que é uma boa. Outra opção, você tira dinheiro no Nubank 2 vezes por mês, R$ 6,50 cada saque. Quanto vai dar? R$ 13 por mês, já dá mais que os R$ 9,95. Você vai ter que fazer conta e ver o plano que melhor lhe atende. Ah, tá bom, Fabrício, mas eu quero um plano ainda melhor que tenha milhas no cartão de crédito, né? Que tenha programa de pontos. Tem esse plano? Tem esse plano. Ah, mas como é que faz para eu não pagar anuidade no cartão de crédito desse plano Tem Tudo? Você vai ter que gastar por mês no cartão de crédito no mínimo R$ 1.750. Ou seja, se você não vai gastar isso, não pegue esse plano, óbvio, né? Você não vai ficar pagando mensalidade do plano e mais mensalidade, né, a anuidade do cartão de crédito, não tem lógica. Poxa, Fabrício, gostei desse plano, né? Porque eu gasto uma grana com cartão de crédito, para mim vai ser extremamente importante ter a questão das milhas. Quanto custa esse plano por mês? R$ 38,70. Por que custa R$ 38,70, né? E não R$ 38,50 ou R$ 39? Não sei, né? São esses números quebrados que a gente não entende. Bom, saldo final. E aí, vale ou não vale a pena ter uma conta no Next? Com certeza vale a pena você ter uma conta no Next. Não importa se você já tem no Nubank, se você já tem no Banco Original, se você já tem no Banco Inter. É na faixa, de graça. Usa, testa e aí você vê se se adapta ao seu estilo de vida, ao quanto você ganha ou se não. Você não vai gastar nada para fazer o teste. Abra uma conta no Next e veja no que dá. Simples assim, né? Olha lá, vamos colocar aquele funk? Simples assim. 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 Outra coisa muito bacana do Banco Next, ele tem FGC, Fundo Garantidor de Crédito, até 250 mil. Se o seu dinheiro estiver na conta corrente, o banco quebrar, até 250 pila você vai ter seu dinheiro de volta. E se eu tiver um CDB, sei lá, do Bradesco, vai ter também. Ah, por quê? Mas tem banco que não tem, por exemplo, o Nubank não tem FGC. Ah, mas falaram que no Nubank agora tem FGC. Não.
O RDB, né, que é um produto financeiro da Nu Financeira, que é distribuído pela Nu Pagamentos, é que tem o FGC. Tem vídeo nosso falando sobre isso, se quiser vocês procurem. Fechado, bilionários? Deu para entender o que é o Banco Next? Se foi útil para vocês essas informações, por favor, se inscreva no canal, curta, ativa o sininho, segue a gente no Instagram, Facebook 1 Bilhão Educação Financeira ou no nosso site 1bilhão.com.br. Fui, tchau!